Os nossos números são aterrorizantes. Acreditamos que o número de mortes ultrapassa 50 mil mortes no país, sendo que desse universo, quase que 80% representam jovens de 16 a 28 anos de idade. Nós somos os campeões mundiais. Gostaríamos que fôssemos campeões mundiais de futebol ou de outras categorias, mas nós somos os campeões mundiais em números absolutos. E o 7º em todo o mundo a nível de taxa, representando quase 29 mortes por 100 mil habitantes. Em razão desses números absurdos, o governo federal começa a ser o protagonista, que é o seu papel de indução, de articulação, de um amplo debate nacional visando a construção do Pacto ou do Plano Nacional de Redução de Homicídios. Um debate que necessariamente não pode passar apenas pela União. Um debate que precisa envolver estados, precisa envolver municípios, precisa envolver a sociedade civil, precisa envolver as ONGs, que têm tanto papel de acompanhamento das políticas públicas de segurança, precisa envolver o sistema de justiça, precisa envolver esta casa, precisa envolver a imprensa, precisa envolver todos. Não dá mais para admitir o fenômeno de homicídios no país. Não dá mais para admitir 80% de jovens, na sua grande maioria negros, pobres, que estão preteridos de todas as políticas sociais, que são encurralados, que em vários confrontos com a polícia sempre saem naqueles números que nós temos nos registros, e que às vezes nós não sabemos na realidade como é e como foi esse confronto, com números de homicídios, de processos que levam 9 anos para chegar ao seu final. Por isso a razão de envolvermos o sistema de justiça, o Poder Judiciário, o Ministério Público, uma necessidade absurda de envolvermos o sistema de execução penal, porque existe um número tão grande de homicídios ocorrendo dentro do nosso sistema penitenciário e que esses números não são revelados, esses números são obscuros, porque a sociedade não quer que esse debate venha à tona. Então, quando a gente tem uma CPI que trata desse tema, nós, quanto governo, nós, quanto Secretaria Nacional de Segurança Pública, Ministério da Justiça, a gente fica extremamente empolgados e a gente fica extremamente ansiosos para que o resultado final venha corroborar e venha fortalecer o trabalho do nosso Plano Nacional de Redução de Homicídios. Nós temos 400 municípios que, através do primeiro diagnóstico feito pelo governo federal, indica que 70% das mortes ocorrem nesses 400 municípios. Fazendo um novo recorte, nós temos 81 municípios que foram aqueles inicialmente escolhidos para a gente avançar o debate, fazer a articulação e fazer a matriz de pactuação. E desses 81 municípios, nós temos 50% do número de mortes. Ou seja, se nós conseguirmos travar a boa construção da política, travar a articulação necessária, travar a integração, nós temos grande chance de atingir uma meta, que alguns falam que é uma meta muito pequena, mas que para nós reduzirmos em 3 anos 15% do número de óbitos no país, representa a preservação de vidas importantes que estão sendo ceifadas a cada instante e talvez nesse momento. A primeira experiência que nós tivemos de uma ação mais articulada foi o programa chamado Brasil Mais Seguro, que investiu em 3 anos 500 milhões de reais. De maneira específica, no estado de Alagoas, que tinha um índice crescente no número de homicídios, nós tivemos, a partir do ano de 2012, com a implementação do programa Brasil Mais Seguro, quedas importantes, tanto na cidade de Maceió, quanto no restante do estado, atingindo um número de 32% na queda do número de homicídios. Então, nesse instante, dentro de várias especificidades no espaço, nas articulações, na vulnerabilidade de cada ente, de cada estado e principalmente de cada município, o programa
Brasil Mais Seguro, que trouxe como um exemplo para nós, para que a gente pudesse, a partir dele, das experiências dele, trouxesse o Plano Nacional de Redução de Homicídios, faz com que a gente necessite dessa ampla articulação. Não é apenas a indicação dos espaços desses 81 municípios. É importante a gente, através do diagnóstico que está sendo produzido, e eles têm nos revelado coisas magníficas, tanto na área da educação, na área da cultura, na área da saúde, está sempre intimamente ligado à questão da violência, às questões sociais. Então nós precisamos do envolvimento de vários atores. Não é apenas a intervenção policial que vai fazer com que a gente baixe o número de homicídios. Nós precisamos fazer uma intervenção também pelas perícias, também pelas polícias judiciárias, também pelas polícias militares, mas também, principalmente, para as políticas sociais locais. A gente conversava rapidamente que em determinado município do Nordeste havia um elevado número de roubos e furtos praticados por adolescentes. O município, o que ele fez? Sabendo do horário, sabendo do local e tendo ele um equipamento público, que era uma quadra de esportes, ele passou a organizar gincanas e torneios esportivos, utilizando-se desses adolescentes em conflito com a lei, desses adolescentes potenciais infratores. O número de furtos e o número de roubos caiu sensivelmente naquele local. Então, este é um exemplo de tantos e tantos, quando você entra para a questão urbana, pontos escuros que indicam locais de violência sexual, locais de homicídios, que se você fizer uma intervenção urbana com equipamento público, você terá grande chance. Só que todo esse cenário, quem vai nos dar, não é o governo federal, são os governos locais, são os governos municipais, é o Estado. Até que ponto o Estado está fortalecendo as suas ouvidorias? Até que ponto os Estados estão fortalecendo as suas controladorias, as suas corregedorias? É importante, nós sabemos que nós temos hoje um alto número de letalidade policial. Será que esses números estão, de maneira profunda, sendo investigados? Será que todas essas vítimas ou esses autores de confronto com a polícia deveriam estar efetivamente mortos? Então nós precisamos avançar nesse diagnóstico. O governo federal, ele mapeou marco-causas, gangues e drogas. E sempre temos aquela situação, morreu porque estava envolvido com drogas. E muitas vezes essa morte, ela não tem relação íntima com a droga. Porém, criou-se nesse país um conceito que as pessoas estão morrendo por causa do tráfico. E nem sempre é assim. Então, é importante o governo federal, junto com os entes estaduais e municipais, identificar essa marco-causa de gangues, drogas, violência patrimonial, que gera o latrocínio, a violência interpessoal, a violência doméstica. Quantos feminicídios nós não estamos tendo aqui no nosso país? E será que está sendo bem investigado? Será que está tendo um olhar de uma violência contra a mulher? Então essa é uma macro causa que precisa ser melhor ampliada nesse debate do diagnóstico, e o plano vai nos trazer isso aí. Conflito com as polícias, fatores transversais, com essa ampla disponibilidade de armas. Nós estamos assistindo aqui o debate na Câmara de uma legislação que está tentando abrir ainda mais a questão de armas. Ora, nós temos quase 75% dos homicídios praticados por arma de fogo, e não são armas que estão vindo das nossas fronteiras, não. São armas nossas aqui, que às vezes não teve o devido controle, armas que às vezes desaparecem de unidades policiais ou de unidades do Poder Judiciário, armas que deveriam ser destruídas e não são destruídas no seu tempo, armas que caem novamente na mão da clandestinidade, armas que são utilizadas para homicídios, como revólveres 38, 380, 22, 32, e não são grandes armas que vêm de fora. Então os nossos números precisam passar, sim, por um amplo debate sobre o controle de armas, que é um tema transversal. A intolerância, nós estamos vivendo um momento de intolerância racial, intolerância religiosa, intolerância sobre aqueles que sofrem o preconceito
pelas suas questões de gênero. Então, é um outro debate que tem que ser colocado. Então, nesse momento que nós estamos fazendo todo esse diagnóstico das causas, dos riscos e das ações que têm que ser adotadas, o Plano Nacional, ele pautou etapas. A primeira etapa foi essa que está sendo vinculada, e nós passaremos a fazer o debate nos próximos dias, que é esse amplo diagnóstico, para que a gente possa passar para a segunda etapa, que era os locais. Por que escolheu 81 municípios? Quais são esses municípios? E só para que a gente possa estar ilustrando, são 34 municípios da região Nordeste, 22 da região Sudeste, 10 da região Norte, 9 da região Centro-Oeste e 6 da região Sul. São todas as capitais e municípios que registraram mais de 100 mortes, mais de 100 homicídios. Vencido essa segunda etapa, que era a questão dos locais, vem a terceira etapa, que é a construção e o envolvimento com os entes e este trabalho importantíssimo com os demais órgãos do governo federal. O trabalho que a SDH tem feito, tentar conhecer trabalhos importantes como o PPCAM, tentar entender o que a educação está fazendo, o que o Ministério da Cultura está fazendo, o que a saúde está fazendo, números que podem cruzar nesse tema do diagnóstico, para que a gente possa chegar aos municípios e ao Estado com uma boa pactuação, com uma boa diretriz, com uma boa linha, para que a gente possa fazer a melhor pactuação, mas não na imposição do que o governo federal quer, mas ouvir a realidade dos estados e a realidade dos municípios, mas a partir de bons diagnósticos. Porque se nós não tivermos o diagnóstico local, de nada vai adiantar o governo federal jogar algo para esses municípios ou para esses estados que não vai ter adesão, não vai ter o engajamento. Nós precisamos ouvir os policiais. Os policiais às vezes são muito pouco ouvidos, eles não têm escuta. Nós temos ainda capitais que não têm delegacias especializadas em homicídio. Olha que absurdo, nós estamos falando de um plano, sabendo que existe capitais que não têm. Ao contrário de outros centros que têm 10, 20, 30 delegacias. Nós precisamos viver boas experiências preventivas. O Rio Grande do Sul incrementou a Patrulha Maria da Penha, que tem êxito muito grande na questão da prevenção à violência contra a mulher. Então, delegacias especializadas, perícias, núcleos de análise criminal e inteligência, fortalecimento das corregedorias e das ouvidorias, ações preventivas, integração com ações sociais, controle de armas, verificar melhor esses núcleos de extermínio. E a gente fica feliz, senadora, da PEC que passou, e com a possibilidade da Justiça Federal, das delegacias federais investigarem aqueles crimes de homicídios praticados por organizações criminosas, mas com o viés de homicídio, com o viés de grupos de extermínio. E, principalmente, a criação de câmaras locais de monitoramento de inquéritos e processos. A impunidade nesse país, 9, 10 anos para alguém ser julgado por um homicídio, faz com que esse sujeito acredite que ele possa matar mais 10, mais 20, mais 30, mais 40. É alto o número de pessoas que praticam de maneira sistemática o homicídio, porque acredita que não vai dar nada, porque sabe que não tem uma boa perícia, porque sabe que não tem um confronto balístico, porque sabe que o exame cadavérico é feito de maneira catastrófica, prejudicando toda a prova adiante. Muitos que sabem que ao ameaçar uma criança ou um adolescente que foi testemunha de um homicídio, e aí o trabalho que a SDH realiza, vai fazer com que essa impunidade aumente ainda mais. Então, senadora, são muitos desafios. A comissão, ela tem um desafio, ela pode sim contar com o governo federal. Nós sabemos que há um momento de grande expectativa, há uma ansiedade do governo federal de colocar o pacto quanto antes na rua, para que a gente possa fazer as matrizes e responsabilidades com os estados, com municípios. Várias reuniões estão sendo feitas, vários trabalhos estão sendo feitos, mas realmente, para nós, nesse instante, nós não podemos mais perder tempo com tantas mortes ocorrendo.
Eu sei que essa comissão ela vai avançar, ela vai ser algo que vai fortalecer o nosso trabalho, o relatório vai fortalecer o nosso trabalho, e a gente espera, em breve espaço de tempo, podermos já estar aqui comemorando números como foi o Brasil Mais Seguro em Alagoas. Números representativos que hoje a gente pode acreditar que a intervenção, a articulação, a indução, a integração podem e devem representar uma sensível queda em tantas mortes ocorridas no nosso país. Essas eram as minhas considerações iniciais, estando aberto aí ao debate futuro.